Esdras 8, a partir do versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Todos comigo, 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos... Vamos ler mais uma vez? Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos... Oremos ao Senhor. Pai, fala graciosamente ao nosso coração nessa manhã. A tua palavra já foi lida e nós estamos na dependência do poder, da unção e da graça do teu Espírito Santo. Já temos te adorado, Deus, ó Pai, em espírito e em verdade. E como o pastor Camargo mencionou em sua oração, percebemos, ó Deus, ó Pai, a presença graciosa de teu Espírito em nosso meio. Portanto, Senhor, fala conosco, fala ao coração do teu povo, fala com a tua noiva nessa manhã. Nenhum de nós, Deus, tem justiça própria e nós queremos glorificar a Jesus. Eu, enquanto prego, quero adorar o Senhor. E quero pedir que o Senhor me deixe perceber a tua graça aqui comigo, a presença de Jesus ao meu lado, enquanto proclamo para a tua glória a tua palavra. Mas também quero pedir que o Senhor abençoe o coração do teu povo. Nós estamos no findar de um ano, e daqui a pouco, ó Deus, ó Pai, no limiar já de um novo ano, pedimos a tua bênção sobre nós. Pedimos que sejas conosco. Pedimos-te, Deus, que não te apartes de nós, apesar de nós. Portanto, Pai, fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida e nos enche da tua presença, Deus, enquanto ouvimos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Quem não quer ser bem-sucedido em 2025? Todos nós desejamos, amados irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida e sobre todos os empreendimentos que realizarmos neste ano que se inicia. Nós queremos a bênção de Deus em 2025. Então nós devemos olhar para a palavra de Deus dessa manhã e nos perguntarmos como eu posso ter uma jornada abençoada nesse ano que logo vai se iniciar. Esse texto que nós lemos tem para nós uma demonstração clara disto. Aqui nós encontramos a história do sacerdote Esdras. Esdras é um judeu nascido no exílio, descendente do sumo sacerdote Arão, Eleazar e de Finéias. O povo de Deus já tinha voltado numa primeira leva, como Zorobabel, porque Ciro proclamou a libertação do povo judeu dentro da sua escravidão no Império Medo-Persa, para que voltassem a Jerusalém e construíssem o templo. E agora o sacerdote Esdras, que é extremamente respeitado pelo rei Artaxerxes, volta numa segunda caravana com uma leva de aproximadamente 5.000 judeus. E se você observar comigo a história de Esdras, você verá que ele está levando consigo uma grande fortuna, porque o próprio rei Artaxerxes, que é um dos maiores imperadores da história da humanidade, a Pérsia governa sobre mais do que 127 grandes províncias. Eles dominam parte da Ásia, chegam à região da Índia, até da China, e também na Europa chegam até a beira da Grécia. Durante um tempo dominam até parte da Grécia. É um império gigantesco, um dos maiores impérios da história da humanidade. E o rei Artaxerxes, desejando a bênção de Deus sobre si e sobre seus filhos, também envia uma pequena fortuna em oferta para que Esdras consagre no templo que vai ser edificado em Jerusalém.
Esdras precisa levar o povo numa viagem, numa caravana, sem um soldado sequer para protegê-lo. Aquele grupo poderia ser assaltado pelos beduínos do caminho, ou pelas nações hostis daquela região do Oriente, sabendo que eles tinham uma pequena fortuna e não havia sequer um soldado ou um homem acostumado com as armas para defendê-los. Mas Esdras resolve viajar mesmo assim, porque conta com a graça de Deus. A palavra de Deus, no capítulo 7, no capítulo anterior ao nosso, nos conta que eles levaram 4 meses para fazer a viagem. Se você olhar comigo, Esdras, capítulo 7, nós vamos ver aqui no versículo 8, o seguinte, até o versículo 10. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e decretos. A palavra de Deus, então, nos conta que naquela viagem tremendamente desafiadora, eles levaram 4 meses para sair da Babilônia e chegar em Jerusalém. É como se tivessem saído no dia 1º de janeiro e chegaram ali no dia 1º de maio. 4 meses de viagem, janeiro, fevereiro, março, abril. Depois de 4 meses, eles chegaram ali. E o texto nos diz que eles conseguiram fazer isso porque Esdras tinha disposto o coração para inquirir a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e decretos. Irmãos, Esdras para mim é um dos meus referenciais de ministério do Antigo Testamento. Ele é um sacerdote, mas um escriba, um excelente exegeta e um grande expositor da palavra de Deus. Se você estudar um pouco melhor a história de Esdras, você vai ver que num dia de grande avivamento, lá em Neemias capítulo 8, quando Neemias já era o governador da cidade, eles reuniram todo o povo na praça e leram as escrituras, a lei do Senhor, de 6 da manhã até o meio-dia. E Esdras foi o primeiro a pregar, e depois outros vários pregaram, explicando e aplicando as escrituras. Esdras é um precursor da pregação expositiva lá no Antigo Testamento. E foi o primeiro congresso de evangelização feito em Israel, em praça pública. As pregações começaram 6 horas da manhã e terminaram meio-dia. O povo chorava, ouvindo a lei do Senhor, e os sacerdotes diziam, não chorem, porque hoje é um dia de grande alegria. Esdras foi usado como instrumento de um grande reavivamento espiritual. O povo de Deus tinha sido levado para o exílio porque tinham casado com mulheres estrangeiras. E quando Esdras chega em Jerusalém, todos os líderes de Jerusalém que voltaram do exílio se casaram com mulheres estrangeiras ou seus filhos se casaram com mulheres estrangeiras. E você verá do capítulo 9 em diante aqui, Esdras rasgando as suas vestes, chorando, pedindo perdão a Deus, dizendo, Deus, o Senhor nos visitou, o Senhor teve misericórdia de nós, mas nós continuamos pecando contra Ti. E na reforma de Esdras, todos os homens se arrependem e mandam de volta suas mulheres que adoravam outros deuses, para que não desviassem o povo do Senhor, de servir o Senhor. Esdras foi um grande reformador, um pregador precioso da palavra de Deus. E aqui o nosso texto nos diz que, quando Esdras foi fazer a sua viagem, ele se humilhou, orou, confiou no Senhor, e Deus deu a ele jornada feliz, diz o nosso texto aqui. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Esdras, amados irmãos, pede a Deus uma jornada feliz. Deus responde à oração de Esdras e lhe dá jornada feliz. Hoje nós não estamos junto ao rio Ahava, mas estamos no limiar de um novo ano. O ano de 2025 será uma viagem tremendamente desafiadora para cada um de nós. Nós encontraremos talvez montanhas altas do caminho, ou andaremos por vales retos, ou veremos grandes depressões. Lutas haverá. Nós temos que estar preparados para essa jornada que Deus nos dará no ano que se inicia.
Portanto, tal como Esdras fez com aquele povo, devemos clamar ao nosso Deus para que nos dê jornada feliz. O meu desejo para você, meu irmão, é que em 2025, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e de ti tenha misericórdia, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz, que em 2025 Deus te faça bem-sucedido, que Deus te dê jornada feliz. Pastor, quais são, então, os passos para uma jornada feliz? O nosso texto nos apresenta passos para uma jornada feliz. Primeiro passo, humilhação. Qual é o primeiro passo para uma jornada feliz? Humilhação. Vamos ler versículo 21, no início, até o nome do nosso Deus. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez comigo. Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Vamos todos ler o mesmo texto? Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Esdras, antes de partir para aquela grande viagem, convocou todo o povo de Deus para jejuar. É importante que você entenda o que é jejum, irmão. Jejum não é chantagem espiritual. Jejum não é uma barganha com o eterno. Eu vou jejuar uma semana, ou vou jejuar esse mês, e o Senhor me dá um carro, uma casa e tantas bênçãos como eu preciso, e além disso, eu vou emagrecer todos aqueles quilos que eu necessito. Não! Jejum não é isso não, irmão. Jejum é você abdicar do alimento por um tempo para orar, buscar a presença de Deus, ler a sua palavra, encher-se do Espírito Santo, ter comunhão com o Senhor e dizer a Deus que você deseja glorificá-lo, que você quer se consagrar a Ele, que você deseja que Ele cumpra em tua vida a vontade dEle e a sua palavra. John Piper define jejum como fome de Deus. Eu desejo tanto a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero tanto ter comunhão com o Senhor. Eu quero tanto ser vazio de mim e ser cheio do Espírito Santo, que eu abdico daquilo que é extremamente importante para mim todos os dias, que é a comida. Para dizer para Deus que Ele verdadeiramente é o meu sustento. Mais do que o alimento, eu preciso do Senhor. Então nós abandonamos o alimento e naquele tempo nós oramos, nós nos humilhamos e nós nos colocamos diante do nosso Deus para dizer a Ele: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Se nós queremos ter uma jornada feliz, nós precisamos nos humilhar. Esdras convocou o povo para jejuar e ele diz com o objetivo: para nos humilharmos perante o nosso Deus. Pastor Galo leu na confissão o texto de 2 Crônicas 7, 13 e 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Meus queridos irmãos, Deus nos conclama à humilhação. Deus nos chama ao quebrantamento. Se nós queremos ter jornada feliz, se nós queremos ter um ano abençoado, nós devemos nos humilhar diante da presença do nosso Deus. Nós já devemos fazê-lo confessando de cara os nossos pecados, as nossas falhas e tudo aquilo em nossa vida que desagrada ao Senhor. A palavra de Deus diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Em 1 de Pedro 5, 5 e 6, Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa reconhecer que você não é nada diante do Senhor. E se você tem experimentado bênçãos, misericórdia, e se Deus tem prosperado você naquilo que você tem realizado, não é porque você tem mais capacidade do que os outros. Não é porque você, em essência, é melhor do que alguém. É única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Porque se você tem dom, se você tem talento, se você tem riqueza, foi porque Deus te deu. Davi, na oração que faz no final da sua vida, consagrando as ofertas que preparou para o templo, diz: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. 1 Coríntios 4:7 diz: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Tudo é graça, irmão. Se nós temos dons espirituais, é graça. Foi Deus quem soberanamente decidiu os dons espirituais que nós teríamos. Mais microfone, por favor. Mais retorno. Não preciso ouvir minha voz. Obrigado. Você precisa entender que tudo é graça. Se você tem dons espirituais, talentos naturais, foi Deus quem te fez assim, com a personalidade que você tem. Se você teve a possibilidade de crescer, estudar, adquirir habilidades, foi Deus quem possibilitou tudo isso. Então, irmãos, nós não deveríamos nos vangloriar por quaisquer bênçãos que tenhamos. Talvez você veio de uma família pobre, paupérrima, e você lutou, e hoje você tem uma excelente condição. Tudo é graça. Quem te deu inteligência, quem te deu sabedoria, quem te deu a bênção de enriquecer foi o Senhor. Então você não pode se orgulhar, você não pode se achar melhor do que os outros. Você tem que se humilhar na presença do Senhor. Se nós queremos ter um 2025 abençoado, irmãos, nós temos que aprender a nos arrependermos, não só das nossas más obras, mas até daquilo que há de bom em nós, que tem trazido orgulho para o nosso coração. Deus é muito misericordioso. Quando lá no fundo, qualquer um de nós, se nós somos do Senhor, começamos a nos achar bons, Deus é maravilhoso e Ele dá uma oportunidade para que nós vacilemos. Para que você cometa algum pecado. Para que você tenha revelado a sua fragilidade. Então está tudo bem na sua vida, você está coberto de bênçãos, de repente aparece um dia no qual você, num determinado momento, perdeu a paciência. E deu uma má resposta em alguém que você amava. Por que você acha que isso aconteceu? Foi para revelar que você não presta. Você, sem Jesus, não é nada. Você precisa se humilhar. Se nós temos dons, se nós temos talentos, se nós temos habilidades, se Deus tem usado a nossa vida para fazer a diferença na vida de alguém, como instrumento de transformação deste mundo, tudo isso é graça. Nós temos que dar toda a glória ao Senhor. Há 19 anos atrás, irmãos, quando eu estava no meio da minha pós-graduação em pregação, na matéria de história da pregação, pediram para que cada um de nós, no paper daquela época, escrevesse uma mini biografia de cada pregador que admira. E eu tive o privilégio de escrever uma mini biografia do grande pregador George Whitefield, considerado um dos maiores pregadores da história da igreja. Junto com João Crisóstomo, depois da época dos apóstolos, eles são considerados provavelmente os dois maiores pregadores da história da igreja de Cristo Jesus.
E foi um privilégio escrever a biografia de Whitefield. Whitefield foi criado na hospedaria da sua mãe. O pai dele morreu quando ele era pequenininho. Ele trabalhava porque o padrasto assumiu a hospedaria. Estudou com dificuldade em Oxford. Tinha que fazer a limpeza do apartamento de jovens ricos, lavar a roupa deles para poder ter ali a sua graduação em teologia. E quando foi ser ordenado, moço consagrado, foi ser ordenado diácono na igreja anglicana, ia se tornar um pregador. Ele ficou, meu querido irmão, minha querida irmã, alguns dias em jejum, em oração, e já no primeiro dia que Whitefield pregou, no dia do seu sermão de ordenação, na sua cidade, a igreja estava lotada, e o Espírito Santo visitou a igreja com tanta convicção de pecado, que algumas pessoas conscientes da sua maldade, do seu pecado, até desmaiaram ao ouvi-lo pregar. E Deus começou a usá-lo poderosamente pregando nas minas de carvão na Inglaterra, onde o povo era rejeitado e se reuniam 10, 20, 30 mil pessoas para ouvir o Whitefield pregar. Mas ele era um pregador tão impactante que de repente ele pregava na casa de Lady Huntington, uma socialite de Londres, e toda a corte londrina se reunia para ouvi-lo pregar. Ele era um homem inteligente, extremamente eloquente e cheio da graça de Deus. E de repente ele começou a viajar para as colônias britânicas da América. E quando ele pregava naquelas colônias, havia uma grande comoção, porque ele era muito usado por Deus, e milhares de pessoas se reuniam em cada uma daquelas colônias para ouvir o reverendo Whitefield pregar. Hernandes se compararia um pouquinho ao que Whitefield era naqueles dias. E ele era tremendamente usado por Deus. Na cidade da Filadélfia, quando aquela cidade tinha 14 mil habitantes, um dia em cima do fórum, no teto ali, no parapeito, Whitefield foi pregar, 21 mil pessoas se reuniram para que ele pregasse naquela cidade que estava começando. Ele foi tremendamente usado por Deus. E quando começou o avivamento na Inglaterra, os pastores ficaram com ciúme de Whitefield e proibiram que ele pregasse nas igrejas. Então ele começou a pregar em praça pública, e 10 mil, 15, 20 mil, 30 mil pessoas se reuniam para ouvir o Whitefield pregar. E Deus o usava poderosamente. De repente, então, seu amigo John Wesley, que tinha uma posição teológica diferente dele, pois o Whitefield era reformado e o Wesley arminiano, o Wesley achava que pregar fora da igreja era pecado. E o Whitefield o convenceu e o trouxe para o avivamento, e o Wesley começou a ser muito usado no avivamento, depois fundando o metodismo. Mas quando Whitefield está pregando na América, Wesley comete um erro muito terrível. Ele publica em alguns dos principais jornais de Londres o seguinte: o senhor George Whitefield é um dos maiores pregadores que já viveram na história da Igreja de Cristo Jesus. Mas ele tem um sério problema. Ele crê numa doutrina de demônios, a doutrina da predestinação. Essa é uma doutrina espúria, uma doutrina do diabo, e mesmo sendo um grande pregador, ele crê nessa falsa doutrina. Estando na América, Whitefield envia cartas a Wesley dizendo: meu irmão, não faça isso, porque nós vamos dividir a vinha do Senhor, porque nós vamos atacar a noiva do Senhor. Mas Wesley não quer saber, ele se posiciona contra a maravilhosa doutrina da eleição que nós amamos e diz agora que o Whitefield está pregando uma doutrina diabólica. Quando Whitefield volta para Londres, agora ele já não é tão mais respeitado. Ele vai pregar numa praça pública e as pessoas vaiam ele, jogam tomates, cenouras, e de repente agora a cidade de Londres está contra ele. Constrói um grande tabernáculo para ele pregar, e os discípulos dele diziam o seguinte: reverendo, o senhor foi o primeiro protagonista do avivamento. O senhor é um dos maiores pregadores da história da igreja. Esse homem, John Wesley, é um ingrato. Deixe-nos levantarmos contra ele. Nós vamos difamar o seu nome e vamos mostrar para a Inglaterra que o grande pregador da Inglaterra é o reverendo George Whitefield. Permita-nos levantarmos e lutarmos essa guerra. Certamente nós sairemos vencedores. O Whitefield responde da seguinte maneira: morra para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Morra para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Eu quero ser o servo de todos. Ele não proferiu sequer
uma palavra contra John Wesley. Deus usou tremendamente no avivamento. E ele morreu pertinho de Boston e foi sepultado debaixo do púlpito da igreja presbiteriana de Newburyport. Eu vou ver se na próxima vez que eu for em Boston eu vou lá. Eu tentei ir nas 2 últimas vezes, não consegui. Ele está sepultado debaixo do púlpito, Newburyport. E quando Whitefield morreu, houve uma comoção mundial no mundo de fala inglesa. Ele era o maior pregador da época. Vários ofícios fúnebres foram celebrados em vários lugares. Ele, como grande pregador que era, estava pregando pertinho de Boston, foi sepultado. A última igreja onde pregaria era a igreja presbiteriana. Foi sepultado, o púlpito dele, o sepulcro dele está debaixo do púlpito da igreja, literalmente. Quando ele morreu, foi realizado um ofício fúnebre em Londres. Convidaram John Wesley para pregar. E veja o testemunho de Whitefield como foi impactante. Quando Wesley terminou de pregar, um dos principais repórteres de Londres chegou para fazer uma pergunta para John Wesley, dizendo o seguinte: Reverendo Wesley, o senhor acha que o senhor vai ver o reverendo Whitefield no céu? E Wesley falou: não. Ele: o quê? O senhor não acha que o senhor vai ver o reverendo Whitefield no céu? Ele: não, eu não acho, porque ele vai estar tão perto do Senhor Jesus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Ele vai estar tão perto do Senhor Jesus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Que em 2025, irmãos, nós abandonemos a briga. Amém? Em 2025, nós entendamos que convém que ele cresça e que nós diminuamos. Em 2025, nós exaltemos a Cristo Jesus. Se você quer ter uma jornada feliz, ela começa com humilhação. Passos para uma jornada feliz. Primeiro, humilhação. Quer ter uma jornada feliz, meu seminarista? Amém? Eu quero. Pastor, qual é o segundo passo para uma jornada feliz? O segundo passo para uma jornada feliz é a oração. Segundo passo para uma jornada feliz é a oração. Olhemos, irmãos, para o versículo 21 ainda. Versículo 21. Vamos lê-lo todos? Eu vou lê-lo uma vez, depois você lê a segunda vez. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz, para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Vocês leiam o mesmo versículo todo. Vamos lá? Então, para lhe pedirmos jornada feliz. Se nós queremos um 2025 abençoado, se nós queremos entrar nessa viagem que o Senhor nos dará, de 365 dias, além de nos humilharmos, nós temos que lhe pedir jornada feliz. Em que área da nossa vida, pastor? Diz aqui, para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Se nós queremos um 2025 abençoado, nós temos que orar pela nossa vida. Nós temos que orar: Deus, tem misericórdia de mim. Me dá uma vida piedosa em 2025. Me deixa me arrepender mais rapidamente dos meus pecados. Me faça, Deus, mais parecido com o Senhor Jesus. Oh, Deus, me dá um coração totalmente como o de Cristo. Oh, Deus, me dá paixão pela oração. Oh, Deus, me enche de amor pela leitura da Tua palavra. Oh, Deus, faz de mim um homem cheio do Espírito Santo. Que aqueles que estão ao meu lado percebam na minha vida o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Oh, Deus, mas abençoa também meu casamento. Que eu seja mais doce, mais amável com a minha esposa. E que quando eu errar, eu peça perdão rapidamente. E que a minha esposa também tenha um coração
perdoador. E que quando ela pecar contra mim, eu também a perdoe rapidamente. Nós temos que orar para que Deus abençoe o nosso lar, para que nós oremos juntos em nossa casa, para que nós venhamos a dar bom testemunho, para que nós invoquemos a presença de Deus. Mas nós não temos que orar somente por nós, temos que orar pelos nossos filhos. Deus abençoa os nossos filhos. Abençoa aqueles que estão na universidade, para que eles não se desviem do caminho do Senhor. Abençoa aqueles que estão já nos seus trabalhos, para que eles deem bom testemunho e trabalhem para a glória de Deus. Abençoe aqueles filhos que estão casados e com eles os nossos netos, para que suas famílias andem debaixo da bênção do Senhor. Abençoe os nossos filhos que agora são adolescentes, estão cheios de hormônios, estão passando por um momento de grande luta e dificuldade na vida. Abençoa aqueles que são pequenininhos, para que eles tenham o coração dócil e meigo e aprendam conosco a palavra de Deus desde a sua mais tenra idade. Nós temos que orar pelos nossos filhos, irmãos. Nós temos que interceder por eles, faz parte da nossa missão como pais. Não é possível você ser um pai crente e não orar. E não me venha com essa, meu querido amigo e irmão, que fala assim, casei, agora não tem mais nada a ver com isso. Não, 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 não. Eu, como pastor, tenho presenciado pais sofrendo pelas lutas que seus filhos casados estão enfrentando. E eles pedem, pastor, ore por mim, ore pelo meu filho, ore pelo meu neto. Nós temos que orar por nossos filhos, se nós desejamos que Deus os abençoe. Mas além de orar por nós e pelos nossos filhos, nós temos que orar por tudo que é nosso, irmão. Diz aqui o texto, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que é nosso. Deus nos abençoe no nosso trabalho. Deus nos dá sabedoria para termos as melhores estratégias. Deus, deixa-nos te glorificar com o nosso trabalho. Permita, Deus, que o nosso trabalho abençoe a quem está ao nosso redor. Permita, Deus, que o nosso trabalho tenha um impacto duradouro, que deixe um legado, que transforme vidas e que seja um instrumento para abençoar gerações. Nós temos que orar por isso, irmãos. Deus também abençoa o fruto do nosso trabalho, para que quando nós tivermos o nosso sustento, ele renda para a glória de Deus, e nós consigamos te servir com os nossos bens, cumprindo todos os compromissos que adquirimos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós temos que orar, irmãos, por tudo na nossa vida. Meu irmão, não há vida cristã sem oração. A palavra de Deus nos ensina, meus queridos irmãos, que nós temos que pedir e o Senhor vai nos dar. Nós temos que buscar e o Senhor vai nos deixar achar. Nós temos que bater e o Senhor vai abrir a porta. Não existe vida cristã bem-sucedida sem oração. Jesus diz, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem estiver ligado em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Não existe casamento abençoado sem oração. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 3, diz que nós deveríamos tratar nossa esposa como vaso mais frágil, por quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Quando nós, amados irmãos, estamos com um problema dentro de casa, nós vamos parar de orar com a nossa esposa e nós vamos parar de orar. Então, se nós queremos ter um casamento abençoado, nós temos que orar. Se nós queremos criar nossos filhos direito, nós temos que orar, porque eu não posso converter o coração dos meus filhos. Só Deus pode. Se nós queremos ver essa igreja impactando essa cidade, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Nós temos que orar para que Deus envie os seus eleitos e os salve aqui. Ah, irmãos, inúmeras vezes, você não sabe, mas eu tenho vindo aqui algumas vezes durante a semana, quando entro aqui, dobro o joelho e oro por todos vocês que vão sentar nesses bancos aí. Quando eu era mais jovem, em outra igreja que eu pastoreava, eu ia em cada banco, eu ajoelhava em cada banco. Pastor, isso não é misticismo, não é não. Vai sentar alguém nesse banco. Então eu oro para quem vai sentar nesse banco no domingo, para que essa pessoa venha à igreja e o coração dela se quebrante, para que ela tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor, para que ela se arrependa dos seus pecados, para que ela seja edificada, para que ela consagre a sua vida a Deus, para que ela saia daqui para ser uma bênção poderosa nas mãos de Cristo Jesus. Irmãos, quando nós fomos para Santiago, no ano 2000, um pastor mais velho do meu presbitério virou para mim e falou assim, filho, o segredo é a oração.
E quando nós chegamos ali, irmãos, num contexto totalmente diferente, nós chamamos a igreja para orar. Nós tínhamos o estudo bíblico e reunião de oração tradicional na quarta-feira, mas no sábado Deus começou a mandar um avivamento para os nossos jovens. Então, na quarta-feira, 6 horas da manhã, a nossa mocidade, o MP, se reunia para orar. Eu saía de casa às 5h30, gelado, irmão, 5 graus abaixo de zero. Eles riam, diziam, só dá para ver o olho do pastor, o nariz está coberto, a cabeça está coberta. Eles riam de mim. Tinha um que ia com camiseta, né, com 5 graus abaixo de zero. E a mocidade ali orando, clamando ao Senhor. As mulheres se reuniam na sexta-feira à tarde para orar. E de repente, na reunião da UMP no sábado, né, da juventude ali, não era o UMP, da mocidade, nós tínhamos reunião às 7 horas, às 5h30 nós nos reuníamos para orar. E aí, no domingo de manhã, antes da escola dominical, o conselho tomava café da manhã junto, às 8 horas, e às 9 horas o conselho orava, todo o conselho, todo domingo orava junto, às 10 horas escola e culto depois, e a liderança da igreja invocava a presença do Senhor, e Deus começou a fazer uma obra graciosa na nossa igreja. Deus fez com que a nossa igreja crescesse para a glória dele. Deus encheu a igreja e as outras igrejas chilenas ficaram impactadas com o que Deus estava fazendo em nossa igreja e elas pediram pastores brasileiros. E houve uma época que nós chegamos a ser 10 pastores brasileiros com suas famílias daquele país. A nossa equipe, para a glória de Deus, revitalizou as 6 maiores igrejas da denominação, plantou outras 5, para a glória de Deus, outras 7 num período de 10 anos, contando os 10 anos depois. Ali foram 7 igrejas plantadas, para a honra e glória do Senhor, foram formados nesse período aproximadamente 15 pastores. E Deus acrescentou à igreja chilena mais ou menos 1.000 membros. Quando eu vim pregar aqui em São Paulo em 2011, reverendo George Caneles virou para mim e falou assim, filho, foi meu presidente anterior na PECOM, pastor da igreja da Lapa, e foi pastor nesta igreja. A última igreja que ele pregou fora da Lapa antes de morrer foi a nossa, foi nesse púlpito, no 120º aniversário de nossa igreja, antes da pandemia começar, fevereiro de 2020. Reverendo George me levou numa daquelas cantinas italianas ali da Lapa para comer, virou para mim e falou assim, filho. Eu falei, pois não, pastor. Qual foi o segredo do avivamento no Chile? Eu falei, pastor, foi avivamento? Eu não sabia, não. Ele falou, foi, filho, foi. Deus deu um avivamento para vocês ali. Eu falei, pastor, o segredo foi o seguinte, que nós éramos um bando de meninos que não sabíamos de nada. Nem formação antropológica e direito a gente teve a teologia do seminário. E nós precisávamos de Deus. E nós precisávamos de orar. E nós botamos a cara no pó. E Deus manifestou a sua graça. E abençoou a igreja chilena. Se você quer experimentar a bênção de Deus de 2025, pare de brincar de crente. E comece a investir na sua vida de oração. Como diziam os pastores antigos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Se nós queremos experimentar o avivamento e um ano abençoado em nossa vida, nós precisamos nos voltar para a presença de Deus em oração. Como está a sua vida de oração? Nessa semana, quantos dias você parou para conversar com o Senhor? Você tem contado para o Senhor o que está acontecendo com você? Você compartilhou com Ele os seus desafios? Você tem sido grato a Ele pelas bênçãos que Ele tem te dado? Você tem confessado a Ele os teus pecados? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós não esperemos a tragédia, a aflição, o sofrimento, a crise, para que busquemos a Deus. Que Deus tire todo o ídolo do nosso coração.
Que o Senhor seja o maior amor da nossa vida. E que nós, em 2025, façamos um propósito de não passar um dia sequer sem ter um tempo de intimidade com o Senhor em oração. Eu quero desafiar você já pode começar hoje. Nós temos 3 dias para terminar o ano, 29, 30 e 31. Nesses 3 dias, eu quero desafiar você a separar um tempo para dobrar o seu joelho e conversar com o Senhor todos os dias. Ele morreu para que você também tenha comunhão com Ele. Que Deus restaure a sua vida de oração em 2025. Em nome de Jesus, amém. Se fosse pela sua vida hoje, você poderia me dizer que você teria jornada feliz em 2025? Você tem vivido uma vida de humilhação? Você tem vivido uma vida plena em oração? O texto nos apresenta passos para uma jornada feliz. Quais são, pastor, os passos para uma jornada feliz? Primeiro deles qual é, irmãos? Segundo? Mas em terceiro e último lugar, o nosso texto nos diz confiança. Terceiro passo para uma jornada feliz é confiança. Olhemos, irmãos, para o versículo de número 22. Preste atenção, eu vou ler o texto. Eu vou ler o 22 e depois vocês leem o 23. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Versículo 23, lemos? Vocês vão lá? 1, 2, 3, nós... Para ficar mais bonito todos juntos, vamos lá? Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esdras dá, amados irmãos, um testemunho de fé. Ele não era tão ousado como Neemias. Também Neemias é amigo pessoal do rei, você se lembra? Era pecado você ficar triste perto dos imperadores da Pérsia. Se você ficasse triste perto deles, você poderia ser assassinado, porque eles eram considerados quase como divindades e a presença deles deveria ser marcada por alegria. E Neemias é próximo do rei Artaxerxes, do imperador, ele é o copeiro do rei. Todos os dias ele se sacrifica virtualmente pelo rei, porque ele bebe no copo do rei o vinho, e se o copo estiver envenenado, Neemias vai morrer no lugar do rei. Então, naquela taça de ouro, Neemias bebe, depois a limpa e a entrega ao rei. O relacionamento deles é de muita proximidade. Quando Neemias aparece triste e a rainha está do lado, o rei pergunta, por que você está triste? Ele diz, como é que eu vou ficar alegre, meu rei? Não é por causa do Senhor, não, viva o rei para sempre. Mas como é que eu vou ficar alegre se a cidade que está o sepulcro dos meus pais está destruída? O rei falou, o que você quer? Eu gostaria que o senhor me desse salvo-conduto para ir lá construir o muro, depois eu vou e volto. O rei, fala para mim quando você vai voltar. Ele marcou o tempo, o rei falou, pode ir. Mas de repente ele vira e fala para o rei, mas rei, eu quero pedir uma coisinha a mais. O senhor podia fazer o favor de me dar uma carta para o pessoal que cuida dos bosques do rei, me dar todo o muro e todo o material que eu preciso para construir a cidade? E o rei, tudo bem, pode levar. Mas, além disso, eu queria pedir que o senhor me desse o pedágio, para eu não precisar pagar o pedágio, e o senhor pode me dar? Pode. O senhor também me manda alguns da sua guarda ali junto? Pode. Neemias pediu tudo. Mas Esdras não era da proximidade do rei. Ele pediu autorização para ir, recebeu a carta, recebeu as ofertas. Ele falou assim, eu tive vergonha. Estou falando para o rei que Deus é bom.
Estou falando que Deus abençoa aqueles que andam com Ele. Eu estou falando para o rei que a boa mão do Senhor é sobre todos que o buscam, e a sua força e a sua ira sobre todos os que se desviam dele. Agora eu vou falar, rei, meu Deus é o Todo-Poderoso e Ele abençoa aqueles que o servem. Mas o Senhor podia mandar aí uns guardinhas para me acompanhar no caminho aí, fazendo favor? Esdras falou, não, eu vou confiar no Senhor. E ele confiou em Deus, por isso orou. E quando ele demonstra a sua fé, diz o versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, você não realiza nada. Preste atenção, se você não crê, você não realiza nada. Você é salvo pela graça mediante a fé. Para receber a salvação, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz para te salvar. Então a fé é como uma mão estendida que vai receber a bênção da salvação que vem de graça para nós. É pela fé na obra do Senhor Jesus que Deus bate o martelo e diz, eu te justifico pela fé. Eu te declaro inocente pela fé. Então a fé é necessária para a nossa justificação. Mas nós continuamos a crescer em santificação é pela fé. É porque eu creio que Cristo me amou e deu sua vida por mim, e que Ele é o meu Senhor, e é dono de tudo em minha vida, que eu vou me arrepender dos meus pecados, que eu vou confessá-los ao Senhor, e que eu vou lutar para viver em santidade, porque Cristo me comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Então nós crescemos em santificação pela fé, somos justificados pela fé, crescemos em santificação pela fé. Mas quando nós realizamos qualquer coisa no reino de Deus, nós realizamos pela fé. Quando você lê Hebreus 11 e vê aquela galeria de heróis da fé, você fica maravilhado, vendo Abraão saindo da sua terra, indo para um lugar que não conhecia pela fé, vendo Sara ser mãe pela fé, vendo Moisés renunciar às glórias do palácio do Egito, podendo ser até o próximo faraó, para sofrer com o povo de Deus do deserto, porque esperava o tesouro que vem de uma cidade celestial. Ele faz pela fé. Pela fé, alguns fecharam bocas de leões, o texto está falando de Daniel. Pela fé, Daniel e os amigos de Daniel foram jogados na fornalha. E quando Nabucodonosor os ameaçou, dizendo, se vocês não se dobrarem diante da minha estátua, eu vou matá-los, vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e eu quero ver que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos. E eles dizem para Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, se Ele não quiser, não livra, mas nós não vamos nos ajoelhar diante da sua estátua, Nabucodonosor. E Nabucodonosor aquece a fornalha 7 vezes mais, os homens que sobem para jogar os servos de Deus amarrados lá de cima, são queimados mortos, e eles caem ali, e de repente o anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, ou seja, Jesus, aparece com as mãos dadas, dando volta com eles, na fornalha acesa. Nabucodonosor os chama para fora, e quando eles saem não há sequer 1 centímetro de chamuscado na roupa deles. Pela fé, irmãos, eles experimentaram grandes milagres. É por isso que Hebreus 11:6 diz, ora de fato sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Pasme comigo, ninguém faz nada a não ser pela fé. Nós vamos ter aqui, irmãos, nessa semana, há muitos anos a Unida não tem, um jantar de Ano Novo. Quando eu falei para a primeira vez para as pessoas que estavam perto do meu lado, o quê? Jantar de Ano Novo na Unida? Não vem ninguém. Ontem eu tive que pedir a misericórdia da nossa equipe de organização para deixar fechar em 50 pessoas. Sabe por quê? Porque nós já temos 45 pessoas inscritas. E se você não correr para falar com o Diácono João, com a Márcia, perdeu o Playboy, já era.
E é só o primeiro ano, nós estamos só recomeçando. Né? O ano que vem vai ter mais de 100. Mas se a gente não crê que Deus vai dar para a gente um momento abençoado e um culto cheio da graça de Deus, a gente não faz nada. Quem não crê vai deitar, vai dormir. Agora, se você crê, você tem que se levantar. E você não vai se contentar em empurrar com a barriga. E você não vai se contentar com o marasmo. E você não vai se contentar com a mesmice. Quem me conhece, né, eu não sou ninguém, sou um miserável pecador. Mas eu tento estimular minhas ovelhas. Quando o pessoal chega para mim e fala assim, pastor, não dá mais, eu falo, vamos tentar mais um pouquinho. Se a gente esticar mais um pouquinho, dá. Porque eu sei que, irmãos, que se nós fizermos na nossa força, não dá não. Mas se nós confiarmos no poder do Senhor, grandes coisas vão ser realizadas. Eu quero desafiar você a crer em 2025. O que eu posso fazer, pastor? Levante-se. Você pode ajudar. Nossos diáconos aí pela fé esticaram os domingos a mais para a Casa Porto Seguro. Arrecadaram todas as cestinhas. Ontem fizeram um culto maravilhoso lá. Nosso pastor Camargo ali, dizendo para mim que mais de 90 pessoas receberam ali a cestinha, a sacolinha com as roupas novas, com os presentes que a Unida deu. A Casa Porto Seguro precisando de uma oferta para comprar alimentação. Diácono João entrega a oferta ali, para a glória de Deus. A mulher manda um áudio. João, obrigado, glória a Deus, a Igreja Unida não só tem ajudado aqui, a gente precisava dar comida para esse povo, e Deus usou vocês, glória a Deus, nós vamos dar comida para esse povo no fim do ano, é pela fé, irmão. Sem fé, nós não realizamos nada. Agora, se você crê que o seu Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra, você vai cruzar os braços e não vai fazer a obra de Deus? Você vai dizer que não dá? Quando nós fomos comprar esse estacionamento, aí teve gente que me diz, não dá, nós não vamos ter como pagar, não vai adiantar nada. Irmão, quantas pessoas têm sido abençoadas aí nesse estacionamento? Toda vez que eu estou ali na porta cumprimentando alguém, e aí apita, para que alguém tire o carro, eu falo, louvado seja Deus. Compramos. Mas é debaixo de pedrada, de paulada, de crítica, não estamos nem não. A gente vai fazer o que tem que fazer, porque nós não estamos fazendo para homens. Nós estamos fazendo para Deus. Então eu quero desafiar você, em 2025, a parar de olhar para o problema, a parar de olhar para a dificuldade, a parar de olhar para os obstáculos e entender que o seu Deus é maior do que tudo e do que todos. Coragem, João! Coragem, Maria! Se Deus deu Jesus para morrer na cruz do Calvário por você, sacode a poeira e parte para cima. Porque tem um 2025 todinho para nós, para realizarmos a obra de Deus e sermos uma bênção poderosa nas mãos do Senhor. Irmãos, nós podemos passar pela vida só criticando quem faz alguma coisa, ou nos levantando para ser um instrumento na mão de Deus, para realizar grandes coisas para Deus. Eu gosto muito da frase de William Carey, o pai das missões modernas. Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. A frase é bonita, mas não foi dita no vácuo, não. Esse homem, por volta de 1795, sai da Inglaterra e é o primeiro missionário da era moderna, vai para a Índia pregar o Evangelho, com o seu concílio dizendo para ele que não precisava fazer missões, porque se Deus quisesse salvar os eleitos, ele ia providenciar alguém para salvar. Só que o William Carey leu o texto de Isaías, no qual Deus diz que você tem que estender a sua tenda. E ele falou para eles o seguinte, que Deus predestina os fins e os meios. Deus determinou salvar os eleitos por meio da pregação do Evangelho. Carey, sem treinamento nenhum, era pastor e sapateiro na Inglaterra, pegou sua família e foi para a Índia. Sofreu terrivelmente ali nos primeiros dias. A sua primeira esposa enlouqueceu. Quando
viu um de seu filhinho também morrendo ali naquele país, irmão. Ele lutou tremendamente quando chegou na Índia contra aquela prática de que quando o marido morria, a mulher tinha que ser amarrada viva ao corpo do marido e queimada viva. E aquele homem de Deus começou a pregar ali. A embaixada inglesa não o ajudou, porque eles só queriam comércio e enriquecer. Depois ele foi abraçado pela embaixada da Dinamarca, começou a traduzir a Bíblia para o sânscrito, organizou escolas, universidades, e dezenas de missionários do mundo inteiro, impactados com o testemunho de William Carey, foram para a Índia. Casou-se segunda vez, a esposa faleceu, casou-se terceira vez, e foi um instrumento para que centenas de pessoas crescem em Cristo Jesus. Mas nos primeiros 9 anos dele ali, não houve um convertido sequer. Imagina um homem trabalhar 10 anos e não ver um convertido. Mas ele continuou firme e dizia para todo mundo: espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Vou repetir comigo essa frase, vamos lá? Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes... É a frase para 2025, mais uma vez. Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê ou não crê no poder de Deus? Quer jornada feliz? Amém? Quer ter um 2025 abençoado? Entenda que ainda que você fale na sua humilhação, que talvez, ainda que você fale na sua vida de oração, e ainda que, infelizmente, a sua fé seja fraca, essa situação pode mudar. Sabe por quê? Porque houve alguém que se humilhou e desceu do céu e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Ele é o próprio Deus e se tornou um de nós sem pecados. Viveu uma vida de obediência plena, humilhação, a ponto de ser cravado na cruz do Calvário. Em todo o tempo que aqui esteve, não somente se humilhou, mas ele orou. Quando batizado, ele estava orando. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e o Pai disse: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Quando foi chamar seus discípulos, passou uma noite inteira orando. Eles, vendo a vida de oração de Jesus, disseram: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos, e ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E quando ele vai enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida, ele vai para o Getsemane e passa uma noite inteira orando. E quando está cravado na cruz, quando Deus Pai virou o rosto contra ele, está derramando sobre ele toda a ira contra o pecado, ele diz: Pai, perdoa esses que me entregaram, porque não sabem o que fazem. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ora na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus orou até o final. E em nenhum momento da sua vida deixou de confiar que o seu Pai estaria com ele, a ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. E assim, confiando no Pai, deu a vida na cruz do Calvário e te resgatou. E se você tem vida eterna hoje, é só porque ele se humilhou, ele orou, ele confiou, ele foi fiel até o fim. Então, se você tem falhado na humilhação, na oração e na confiança, porque Jesus foi perfeito em tudo isso, há possibilidade de arrependimento nessa manhã. Que você diga: Deus, me perdoa porque Jesus se humilhou por mim, ele orou por mim, ele perseverou até o fim porque confiou em ti. Perdoa-me. Eu quero me humilhar diante de ti. Renova a minha vida de oração, Pai. E enche-me de fé, para que, crendo no meu Senhor, eu realize grandes coisas para a honra e para a glória do Senhor. Jesus diz, amados irmãos, que se nós crermos nele, tudo que nós pedimos, João 14:13 diz que tudo que nós pedimos, crendo, nós receberemos. E que nós faríamos obras ainda maiores do que a dele, se nós crêssemos nele e apresentássemos diante dele a nossa vida.
porque Ele morreu na cruz para te salvar e te resgatou. Se humilhe, ore e confie, e Deus vai te dar um 2025 muito abençoado, e você vai ter jornada feliz. Se humilhe, ore e creia que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.